Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Falávamos sobre os falsos profetas dos dias de Jeremias. Jeremias enfrentou falsos profetas, tanto em Jerusalém, onde ele permaneceu durante todo o período de sofrimento da cidade de Jerusalém, do Reino do Sul. Ele permaneceu em Jerusalém. E quando o povo, boa parte do povo, foi levado para o cativeiro babilônico, ele teve liberdade de ficar onde quisesse, não sabendo para onde ir, ele foi deixado em Jerusalém. Mas ele nunca deixou de enfrentar dificuldades ao seu ministério no tocante ao fato de que inúmeras pessoas, homens e mulheres, se apresentavam diante do povo e também diante das autoridades como profetas, sempre contradizendo Jeremias, sempre se valendo do verdadeiro trabalho para corromperem, para se valerem, em busca de sustento, em busca de prestígio, né, em busca de uma oportunidade. Os motivos são diversos. E essas pessoas não estavam só em Jerusalém. Quando os exilados chegaram na Babilônia, nas regiões da Babilônia, lá também se levantaram falsos profetas, tanto homens quanto mulheres. Quem quiser estudar à parte essa questão da profecia vai encontrar as explicações lá e o modo de agir. Talvez nós ingressemos nisso no futuro, quando tratamos dos temas ali ligados ao Antigo Testamento, às instituições de Israel e à instituição chamada profecia, ou a revelação de Deus. Deus se revela de muitas maneiras. E uma maneira pelo qual, historicamente, Deus se revela à humanidade é investindo um indivíduo, um homem, uma mulher, do conhecimento necessário para que essa pessoa transmita aos demais com o objetivo de que todos compreendam que Deus não os abandonou. Deus não os abandonou. Deus está agindo. Deus está presente. Nesse capítulo 29 de Jeremias aqui, nós usamos a expressão, né? A distância não significa esquecimento e o sofrimento não significa abandono. Não importa onde quer que você esteja, ou para onde você vá, ou para onde você for levado, Deus é contigo. A sua vida, a sua situação nunca fugirá ao alcance providencial do Todo-Poderoso Deus. Está vivendo o sofrimento, está vivendo a alegria, está vivendo a paz, está vivendo a guerra. Não é sinônimo de abandono e nem sinônimo de acolhimento de Deus. Na vida, nós passamos por inúmeras situações e em todas elas podemos experimentar a verdade da presença de Deus e do agir de Deus nas nossas vidas. Algumas pessoas, os falsos profetas, se aproveitam das diferentes circunstâncias da vida para tentarem manipular e acorrentar as pessoas a si, né? O dependente de revelação, o dependente de profecia, aquela pessoa que não consegue decidir nada se não jogar dados espirituais, se não virar uma carta, se não ouvir ali as previsões astrológicas. E no ambiente religioso existem aqueles indivíduos, sim, homens e mulheres, que têm como que parece uma coceira nos ouvidos, que se não ouvirem Deus falou, Deus revelou, assim diz o Senhor, ele é incapaz de decidir por si. Quando, na verdade, a palavra profética, a palavra revelada por Deus, declara firmemente de que nós somos responsáveis por tomarmos uma decisão. A decisão cabe a nós. O caminho
é proposto por Deus. Seguir por aquele caminho é decisão nossa. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Quanto aos falsos profetas, mas Deus pode usar, mas... Então, são sempre desculpas, né? São sempre desculpas. Né? E é uma expressão vazia. Deus pode, não significa nada. Não significa absolutamente nada. Tá? Deus é o Deus que age. Deus não é aquele que pode agir. Deus é Deus que está agindo. Deus é Deus que nunca deixou de agir. Deus é Deus que nunca abandonou os seus. Deus tem agido de uma forma constante, de uma forma contínua, de uma maneira fiel a si mesmo, a sua palavra, desde o início dos tempos. Tolice é acreditar que nesse momento da história da humanidade, nesse momento que nós estamos vivendo, Deus mudou o seu jeito de agir. Não, Deus não mudou. Quanto aos falsos profetas, o verso 10 do capítulo 29 diz o seguinte: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, ou seja, no tempo estipulado, no tempo específico, no tempo que já havia sido anteriormente anunciado, a libertação ocorrerá. Durante esse período, continuem trabalhando, continuem com as suas famílias, continuem com as suas vidas, continuem buscando a paz e a prosperidade da cidade na qual vocês foram lançados, porque na prosperidade dessa cidade, no progresso dessa civilização, vocês encontrarão a sua prosperidade e a libertação desse sofrimento e a libertação dessa dor, a libertação desta angústia, a libertação deste isolamento, a libertação desse momento difícil ocorrerá no tempo estipulado por Deus. Eu não sou fã de números mágicos. Essas datações aqui são bastante específicas e se cumpriram na história de Israel. 70 anos de cativeiro babilônico. Do início ao fim, você pode estudar aí as datas, procurar nos livros de história. Em 70 anos, o povo recebeu autorização para se autogovernar. Ainda que, quando regressaram da Babilônia, eram vassalos não era nem mais dos babilônios, né, dos medos, dos persas, mas depois do período de 70 anos, eles puderam restabelecer um autogoverno, ainda que tivesse que pagar tributos. Mas isso daí é uma coisa da qual não dá para escapar, tá bom? O verso 11 diz o seguinte: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor Deus. Meu irmão, somente Deus. Somente Deus. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, encorajamento, ânimo, disposição. Amém. Mas a sua vida, somente Deus sabe o que Ele te reservou. Não se iluda. Sua mulher não sabe, seu marido não sabe, o seu filho não sabe, os seus pais não sabem, nem o seu pastor, o seu padre, o seu guru. Não. Somente Deus. Mas Deus, para com esse negócio. Para com a desculpa. Para com a preguiça. Viva para Deus. Não viva para o profeta. Viva para o Deus da profecia. Viva para Deus. O Deus que se revela, não em função do meio através do qual Deus se revelou. Adore a Deus, única e exclusivamente a Deus. Esse é o chamado, essa é a convocação, diz o texto aqui. Porquanto somente eu, somente Deus, conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus. Essa é a manifestação, essa é a revelação
da vontade de Deus para a vida das pessoas, para a vida do indivíduo. A vontade que o apóstolo Paulo já fala que é boa, perfeita e agradável. Ele não criou essa frase, ele não tirou da cabeça dele, do acaso. Os textos do Novo Testamento, nós chamamos de novo, são uma continuidade dos textos do Antigo Testamento, dos textos proféticos. Porque os apóstolos eram judeus, eles meditavam na palavra de Deus. O que eles tinham da palavra de Deus eram as profecias, os salmos e os escritos. É esse material que o Espírito Santo usou para transmitir essa mensagem que o judeu achava que era só dele. Pelo menos em algum momento da história eles perderam de mão a responsabilidade, tal qual a igreja, né? Perderam o compromisso, tiraram das suas mentes o compromisso e passaram a viver como se Deus fosse Deus só para eles, como se Deus fosse Deus só deles, como se a palavra de Deus dissesse respeito único e exclusivamente a eles. Até hoje tem alguns aí que tem uma versão parcial da mensagem que deve ser ensinada. Estão um pouquinho atrasados, né? 2000 anos de atraso, mas tudo bem, estão um pouquinho atrasados. Qual é a mensagem que pode ser? Estão selecionando o que ensinar aos não-judeus. Você deve ensinar toda a verdade. Algumas coisas dizem respeito à totalidade da humanidade. E o que diz respeito a todos, é claro que possui maior relevância do que o que diz respeito a alguns. Tá bom? Nós temos algumas pessoas iludidas com o modo de ser judeu ou com a espiritualidade judaica e como ela se manifesta. Primeiro que não é única. Você já vão dar um nó na sua cabeça, né? Não é única, não existe uma unanimidade. Alguns aí dizem que você pode dividir o judaísmo entre os conservadores, os ortodoxos e os liberais. Tá bom. Isso daí são os especialistas da vida alheia que acreditam que com 3 palavras conseguiriam explicar a complexidade de uma identidade espiritual. Você vai virar refém de espertalhões, porque no judaísmo também tem. Também tem os espertalhões, os especialistas em manipular ingênuos. Vai ser transformado aí em caricatura. E se tem uma coisa que é abominável na Bíblia, é isso, é caricatura. Né? Essa obsessão por apresentar-se como. Isso não isenta ninguém de viver a realidade como ela é, como ela pode ou como ela precisa ser vivida, vivenciada. Quem conhece a sua vida, quem conhece o seu futuro, quem conhece o seu potencial, vamos usar a palavra dos dias atuais, é Deus. É Deus. E como esse potencial pode ou vai se desenvolver na sua vida, diz respeito ao agir soberano de Deus. As oportunidades podem ou não ser aproveitadas por você, por mim, ou seja lá por quem for. Tá. A pessoa pode não ter aproveitado todas as oportunidades criadas por Deus, mas isso não significa que o plano de Deus será frustrado. Ah, mas o fulano, esquece o fulano. Concentre-se em você. O que nós pensamos como sucesso nem sempre é o que a Bíblia, a palavra de Deus, transmite. Fidelidade a Deus é sucesso. Ser fiel até o fim. Tal qual aquelas, eu não sei nem se fala mais, nunca mais ouvi, pelo menos em celebração nenhuma, eu não me lembro de ter ouvido isso daí, né? Na alegria, na tristeza, na saúde. Fidelidade é isso. Ser fiel a Deus em todas as circunstâncias possíveis e prováveis da vida. Não que estejamos desejando a enfermidade, não que estejamos desejando, você vai sofrer. Bom, se vai ou não sofrer, eu sinto muito, lamento. Mas não depende de mim determinar isso na vida de ninguém. Isso acaba acontecendo. Mas na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Isso não tem mais nos votos, né? Mas o pacto celebrado com Deus é isso. Ser fiel a Ele em todas as circunstâncias possíveis da vida. Porque Ele é fiel a nós, ao ser humano, em todas as circunstâncias possíveis e certeiras
desta vida. Ele conhece o nosso caminho, ele conhece o nosso caminhar, ele sabe exatamente o que nos aguarda ao virarmos a esquina. E ele promete não desamparar. Mas ele exige que abandonemos essa curiosidade doentia, essa obsessão por ouvir através das paredes, né? Tentar ali um binóculo, um telescópio para enxergar adiante, anteciparmos ao que nós não sabemos. Não, não existe. Existem os meios normais, os meios naturais. E, invariavelmente, a bênção de Deus decorre do trabalho, do trabalho, do trabalho. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.